Olá, bom dia. Falamos ao vivo de Florianópolis, Santa Catarina, para todo o país. Desta segunda parte da teleconferência, estão aqui comigo no estúdio o Rafael Chadec, que é o secretário nacional da Defesa Civil substituto, o professor Antônio Edésio Jungles, que é o diretor-geral do CEPED, e o professor Marcos Batista Lopes Dalmal, chefe do Departamento de Ciências da Administração. Vou começar perguntando aqui ao Rafael qual é o balanço que se pode fazer próximos aí da conclusão de mais uma etapa de capacitação. Obrigado pela sua presença, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado a vocês, obrigado a oportunidade de estar aqui, novamente. Acho que o balanço principal, apesar de a gente não ter os números ainda, acho que vai ser apresentado na sequência, é que a gente já tira a ideia antes, já pelas inscrições, né? Infelizmente, a gente nunca está conseguindo suprir a quantidade de inscrições, foram mais de 4 mil, não é isso, Dalmal? E a gente sente isso dentro do sistema, a gente que viaja o país todo, está presente em várias coordenadorias, em vários estados, a gente sente essa demanda, essa necessidade, esse momento especial que a Defesa Civil vive no país. Então, até quero aproveitar esse momento também para agradecer, a participação de todos, agradecer em nome do secretário Humberto Viana, que me pediu para dar esse abraço em todos que participaram, agradecer porque em nome também das pessoas que estão trabalhando lá na Secretaria Nacional, em nome especialmente aquelas que participaram diretamente no desenvolvimento do material, no desenvolvimento desse curso. Então, porque todo esse esforço, tanto da Secretaria Nacional como da Universidade Federal, aqui não teria propósito se não tivesse a participação de vocês. Então, acho que só com essa informação já é o suficiente para a gente ter certeza que o momento é especial e que a gente teve muito sucesso nesse momento, nesse curso que a gente está finalizando aqui. Bom, como o Rafael provocou, eu vou trazer os números aqui até para subsidiar a avaliação que eu quero ouvir do professor Edésio, do professor Dalmal e mais alguma coisa do Rafael. 4.433 inscritos, 2.362 selecionados, 2.030 participantes. É muita gente. Aproximadamente 1.500 destes, 73,89, já são considerados concluintes por terem desenvolvido as suas atividades. Mas ainda há prazo até o dia 30 de outubro para quem ainda não enviou e aí aumentar esse número de concluintes. São alunos dos 26 estados, do Distrito Federal, de 659 cidades deste país, professor Edésio. A partir disso, como é que a gente pode avaliar mais também uma vez? Também um bom dia a todos, é uma satisfação estar podendo estar aqui falando para essas pessoas que nos ouvem e nos vê. E dizer também que é uma satisfação muito grande, em nome da Universidade Federal de Santa Catarina, do nosso centro, que cumpre através dessa ação uma missão de poder levar conhecimento e essa parceria, ajudando, assessorando a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, no sentido de preparar a sociedade. Foi muito bem colocado na apresentação do nosso coronel Marcos Oliveira, na preparação e na instrumentalização quanto aos conceitos e essa formação básica da sociedade brasileira. E sinto muito feliz poder estar fazendo parte desse processo e ajudando a própria universidade a cumprir sua missão no sentido de levar conhecimento à sociedade brasileira. Deixa eu perguntar ao professor Dalmal, que lida diretamente com a parte de acompanhamento do estudante, enfim, no Departamento de Administração aqui da universidade. A gente tem também os dados aqui de que os alunos procuraram bastante o atendimento, foram 34.192 atendimentos feitos especialmente por e-mail, mas também por mensagens no ambiente virtual e por telefone. Os tutores estimularam muito esse atendimento, buscando o aluno, reduzindo a distância, ainda que seja um curso à distância, a distância praticamente não existe. E os alunos queriam muita informação da área administrativa também, mas também do pedagógico, 44% dos atendimentos relativamente a este curso, portanto o aluno está focado. Como é que isso funciona? Qual é o resultado? O que deriva dessa relação entre tutor, professor e o aluno por meio dessas diferentes possibilidades? Dalmal, bom dia, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia a todos, bom dia Áureo, Chadec e professor Edésio. Bom, respondendo diretamente a tua pergunta, o que deriva desses números, do resultado desses números, deriva na própria consolidação daquilo que se desejava desde o início por parte da própria Defesa Civil Nacional.
como já é de conhecimento de todos, esse curso é uma reedição e em função de uma demanda reprimida, evidentemente, né, sentia-se a necessidade de se trabalhar isso, mas principalmente considerando uma possibilidade de uma aproximação ainda maior entre a instituição promotora desse curso com os alunos que estão na outra ponta em específico. Então, veja bem, 34 mil acessos ao longo de um período de 30 dias pelo menos. Um número muito expressivo, se nós pensarmos inclusive no contingente de alunos que de fato foram selecionados para fazer o curso. Quer dizer, 2.000 pessoas, arredondando, se inscreveram e foram selecionadas, melhor dizendo, começaram o curso, onde 1.500 já finalizaram. Quer dizer, esses números são realmente muito importantes para se entender que a relação tutor-aluno foi uma relação muito próxima, uma relação onde houve um acompanhamento, inclusive, muito intenso, e principalmente dentro dessas estatísticas de dúvidas de conteúdo, que são extremamente naturais dentro de um processo de um curso à distância, né? Então, também um número expressivo a tal ponto que mostra que, no primeiro momento, toda aquela ideia, toda aquela necessidade de se passar a informação por parte dos conteudistas chegou na outra ponta. As dúvidas, elas ocorrem, e natural, porque, querendo ou não, o fato de não estar frente a frente faz com que as pessoas, muitas vezes, tenham dúvidas de interpretação. Então, tais dúvidas foram intermediadas pelos tutores e, inclusive, até mesmo pelas próprias perguntas que foram respondidas, não só na primeira tele, bem como nessa agora. O que a gente percebe é que são perguntas que, em relação a conteúdo, são coisas bem mais pontuais, mas, em contrapartida, em relações a outras questões mais de posicionamentos institucionais, que são dúvidas inerentes também das interpretações que se tem, elas acabam surgindo e esse momento, inclusive, é importante. Então, resumindo, Áureo, em termos de aproximação, o aluno que hoje está nos assistindo, ele tem a convicção de que a parte de conteúdo básico, que era o objetivo máximo do curso, foi de fato desenvolvida e atendida, e que evidentemente não ficará apenas nisso, né? Isso aí é apenas um primeiro passo para uma caminhada de uma construção de uma formação profissional. Muito bem. Rafael, eu tenho outros dados aqui e gostaria que você comentasse sobre isso, né? 70,9% dos concluintes, daqueles 1.500 que por hora estão considerados concluintes, porque o prazo ainda é até o dia 30, trabalha diretamente com a Defesa Civil e 29% não trabalham diretamente com a Defesa Civil. Isso consolida a proposta desse curso, que é um curso de capacitação básica em Defesa Civil, que não alcança só o agente da Defesa Civil, mas também as pessoas que de alguma forma estão envolvidas naquilo que nós falamos no primeiro bloco, que é essa articulação da sociedade em torno das situações de prevenção e reparação e resposta, né? Perfeito. Ora, o conhecimento em defesa civil, em proteção em defesa civil, ele tem que alcançar todos, né? Eu acho que a gente tem aquela velha frase que diz que defesa civil somos todos nós, exatamente porque é assim que tem que ser, né? A gente tem que ter, o local, o problema está no local, o risco está instalado na comunidade, então é ela que tem que conhecer, ela que tem que estar preparada. Então esse curso foi desenhado, né, esse primeiro curso de um plano de formação que foi desenvolvido, exatamente para alcançar também as comunidades, a sociedade civil, profissionais de diferentes áreas que têm interesse, seja muitas vezes pela área que reside, pelo que talvez já tenha enfrentado alguma situação de desastre, enfim, que essas pessoas também possam, né, ter acesso a esse conhecimento. Agora, realmente, dentro da seleção, a gente vê que 70% são relacionados diretamente ao trabalho com defesa civil, porque a gente viu um momento de transição, um momento de muitas mudanças, uma lei nova, uma mudança de política, uma mudança de sistemas, muito mais novidades estão vindo por aí, né? Então, a gente era esperado também essa grande demanda, essa grande ansiedade das pessoas que estão trabalhando nos municípios, nos estados, por fazer esse curso. Muito bem. Professor Edésio Dalmau, vocês que lidam diretamente com essa questão da oferta de cursos na modalidade à distância, um outro dado aqui é quanto tempo semanalmente o aluno disponibilizou para as atividades do curso. Majoritariamente, quase 60%, até 5 horas diárias de acompanhamento. E qual a opinião a respeito do curso na modalidade à distância? 88%, tanto a modalidade presencial quanto a modalidade à distância são válidas. Esse também é um dado revelador de que
experiências como essa, que se pretende atingir 2.000 pessoas em reedições ou reedições do curso, tem na modalidade à distância uma importante aliada. Né? Esse é um aspecto do ensino hoje, né? Aquela concepção do ensino, professor frente a frente, o professor em sala de aula, esse aspecto está mudando, né? O aspecto está mudando, porque não se forma hoje, a formação é continuada, o aperfeiçoamento é algo a ser buscado continuamente. E a grande demanda por conhecimento da sociedade, refletido até nas inscrições do pessoal que procura, não é só pelo o foco em si da proteção civil, mas a sociedade como toda preocupada com a sua organização, e aí reflete em outros aspectos da sustentabilidade também, que envolve, se dá realmente uma percepção diferente da questão do aprendizado. Então, e também do aperfeiçoamento dos mecanismos didáticos de ensino, né, através dessa nova dinâmica da organização da sociedade, em que as pessoas não têm dificuldade, o custo é muito alto, o deslocamento. Então você percebe que a modalidade do ensino à distância realmente passa a ser uma ferramenta que sacramenta como um meio, não único, mas um meio, possibilitando a levar conhecimento ou determinado conteúdo de conhecimento, né, para um grande volume de pessoas, né, e com isso numa velocidade grande, né, realmente com redução de custos, porque não é só o custo para promover o curso, mas o custo das pessoas que participam, né, deslocamento, mobilidade, que esse tipo de ensino à distância facilita muito, atingindo pessoas que jamais teriam condições de estar se deslocando da sua residência para poder participar de um curso tradicional. Vamos começar com algumas questões que já chegaram aqui. Está muito complicado hoje a gente dar conta de responder. São várias e várias questões que estão chegando. A gente tem aqui a Cida que está nos apoiando, recebendo. Ela não dá conta de trazê-las todas, mas na medida do possível a gente vai tentar aproveitar a presença dos convidados para respondê-las, e aquelas que eventualmente não forem contempladas aqui no tempo que temos nesse programa serão depois dirigidas a cada um dos convidados. O Marcelo Dalmati Alves Lima, ele faz referência ao último seminário da Defesa Civil em Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, em que foi debatido o questionário de percepção de risco. Ele pergunta, esse seria um instrumento válido para avaliarmos a percepção da população e pontuar novas ações educativas? Não, com certeza, não sei especificamente do qual questionário que eu... Como é que é o nome do participante? É o Marcelo. Marcelo, não sei especificamente do que ele está falando, qual é o instrumento em si, mas a questão da percepção de risco hoje é um dos principais desafios, né, que a gente tem, porque realmente tudo se torna muito mais funcional, digamos assim, muito mais efetivo se você fazer com que a população perceba o risco a que ela está sujeita, né? Se você realmente tem uma comunidade que sabe que reside numa área de risco, ela aprende a conviver com ele, né? Você está preparado para enfrentar ele, você se tornar uma sociedade resiliente, né? Capaz de responder e se recuperar com rapidez e eficiência, ela é importante. Então, efetivamente, todo o esforço que essa parte de comunicação, transmissão de conhecimento e que vai levar à percepção dessas pessoas do risco delas são fundamentais dentro desse processo, né? O Ari Fernando Ferreira dos Santos, Rafael, pergunta e coloca o seguinte: a SEDEC colocou como condição indispensável para o repasse de recursos para ações preventivas que estados e municípios comprovem que iniciaram o processo de profissionalização de agentes da Defesa Civil. Como harmonizar essa exigência com a conscientização dos gestores municipais e estaduais? Perfeito. O Ari Fernando. Não é uma obrigatoriedade ainda, a gente ainda está aguardando a regulamentação da Lei 12.608, que vai dar esses nortes, né, mais específicos, mas a situação é que hoje realmente para você ter repasse de recursos federais para as ações de prevenção, seja elas obras ou ações de mitigação, você tem que efetivamente comprovar que o município ele tem um órgão que trata especificamente da Defesa Civil, né? Todos os programas, apesar de não cabe ao órgão federal obrigar o município a fazer
né, o seu papel, é um trabalho conjunto, né, mas a Secretaria tem tentado, o Ministério da Integração tem tentado colocar incentivar, né, programas. Por exemplo, o cartão de pagamento de defesa civil, ele é vinculado ao órgão municipal de defesa civil para ele poder receber os recursos com celeridade, principalmente aqueles recursos, os primeiros necessários durante uma situação de pós-desastre. As questões do repasse de equipamentos que a gente está fazendo agora para alguns municípios onde os desastres são mais recorrentes também estão vinculados a elaborar um plano de contingência, a se comprometer com a atualização do mapeamento de risco. Então, na verdade, hoje a política é mais de somar, né, de criar instrumentos que incentivem os municípios e automaticamente os gestores públicos a despertar para esse problema, né, que hoje não é mais um problema, como vamos dizer assim, lateral, digamos assim, é um problema central de boa parte dos municípios do país. Então, realmente, a política da Secretaria, né, do Ministério da Integração Nacional é incentivar para somar esforços e fazer com que essa obrigatoriedade, né, assim, aconteça de uma forma natural, com consciência, porque tudo que a gente acredita que tudo que é obrigatório, que é mandatório, ela tem um efeito... A primeira reação, né? Reação e temporal, talvez, duvidoso, enfim. Né? Eu até queria aproveitar para recuperar aqui, tanto o Rafael quanto o professor Edésio e o professor Dalmal acompanharam a primeira parte aqui ao lado do estúdio, viram que prevaleceu muito nas questões que foram trazidas e respondidas pela Janaína e pela Regina, essa questão da mobilização nos municípios, da articulação entre os diferentes atores que podem atuar junto ao sistema de proteção e defesa civil, até questões de responsabilização caso a prefeitura não faça a sua parte, não constitua a comissão municipal. O que a gente pode acrescentar a isso para responder às pessoas que fizeram perguntas? Professor Edésio, é fundamental essa articulação. É fundamental, porque é até uma questão da teoria da utilidade, né? Se a comunidade não percebe o risco, não consegue se preparar através da sua institucional, através da associação de bairro, da associação comunitária, ou através do seu município, através de uma coordenação, fica muito difícil receber as coisas, né? De ser ajudada. Então, é um pré-requisito que a comunidade comece a se organizar até poder receber. É a questão que se colocada agora pelo Rafael. Se a comunidade não se organiza, não está preparada para receber, como é que ela vai pedir? Ela tem que se organizar, preparar, porque ela vai fazer mais uso, ou melhor uso, até dos recursos que vem a receber. Então, essa organização que a gente frisa, né, a ação local, que a comunidade tem que se organizar, a comunidade também tem que perceber o risco para poder ser ajudada, ela é fundamental nesse processo. E todo o foco hoje está se colocando nisso. Aprimoramento da comunidade, preparação da comunidade, a identificação, porque o local de risco é lá dentro da comunidade. Aproveitando essa questão, se nós pararmos para pensar, a questão do preparo que é o mais importante. O que é esse preparo? Quer dizer, hoje várias pessoas que fazem os cursos e várias pessoas hoje que limitam, né, e tramitam dentro dessa realidade de defesa civil, a gente imagina que tenham de fato esse preparo, esse conhecimento minimamente necessário para, enfim, trabalhar nesse dia a dia de defesa. O que ocorre é que as pessoas, muitas vezes, em função de N circunstâncias, sobretudo, aí, como foi até colocado em uma das perguntas, a questão de mudança de equipe por causa de questões eleitorais, enfim, essas situações, estas mudanças fazem com que esse aperfeiçoamento ele seja tão continuado, mas que as pessoas tenham a prática também para saberem como agir nas circunstâncias extenuantes. Quer dizer, o Rafael Schadek trouxe essa informação, por exemplo, de cartão, da questão da lei, a interpretação da lei, de certa maneira, ela é necessária, mas eu tenho que ter conhecimento para tanto, mas eu tenho que ter um conhecimento aplicado do uso dentro de uma circunstância que, por mais que você se prepare, sabe-se que vai ocorrer uma situação, eu quero minimizar isso. Então, a gente entende que também não adianta as pessoas estarem bem intencionadas se elas não tiverem esse conhecimento preliminar a respeito da situação, o que de certa maneira até
mesmo trazendo à tona esses números que foram apresentados, olha, quer dizer, 70% hoje das pessoas que fizeram esse curso são hoje profissionais que trabalham com diretamente, e 30 pessoas, hoje 30%, melhor dizendo, de pessoas que são pessoas que não necessariamente trabalham, mas pensam, evidentemente, em obter conteúdos para isso, para que possam começar a entender como fazer, ou pelo menos o que abrange tudo isso, é significativo para que a gente possa efetivamente dar mais segurança, até mesmo enquanto instituição, Ministério da Integração Nacional, na questão do repasse dos recursos, na questão até mesmo da utilização desses recursos, mas principalmente pensando nas ações de prevenção, que eu penso que devem ser, inclusive, mais ressaltadas. Muito bem. Rafael, tem uma pergunta aqui do Paulo Roberto dos Santos Lima aqui. O Ministério das Cidades contempla os pequenos municípios com a carta consulta para a elaboração dos planos locais de habitação de interesse social. Por que o Ministério da Integração Nacional, pergunta o Paulo Roberto, não disponibiliza aos pequenos municípios a possibilidade de elaboração dos planos municipais de redução de riscos? Perfeito, Paulo. Esse é um trabalho, eu não sei, talvez você não tenha tido a oportunidade de acompanhar, mas no dia 8 de agosto, a presidenta Dilma, pessoalmente, ela lançou o Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais. Então, esse plano, ele agregou os esforços, foi um trabalho de mais de um ano, onde vários atores de diversos ministérios estiveram trabalhando, para efetivamente direcionar, né, as ações, e mais do que isso é você planejar, você ter metas e você ter recursos destinados para cumprir, né, para você executar efetivamente o que é necessário. Então, hoje, ficou bem claro o papel e a gente está investindo nisso, naqueles municípios onde realmente o problema é mais grave, a recorrência de desastres é maior, a gente tem, né, critérios objetivos para selecionar esses municípios que efetivamente vão estar recebendo agora, começa esse ano ainda, até 2014, 821 municípios vão receber o mapeamento de risco e os planos de intervenção, que é muito parecido com o Plano Municipal de Redução de Risco, né, que foi um instrumento que o Ministério das Cidades usou desde começou os primeiros trabalhos entre 2000 e 2002, e efetivamente alguns municípios trabalharam, ampliou um pouquinho entre 2004 e 2005, mas dentro do Ministério da Integração ficou esse papel de efetivamente você ir fazer análise de risco, construir os mapas e você fazer o plano de intervenções, que é exatamente as ações necessárias para mitigar e para fazer as ações, as obras preventivas, se forem o caso. O Ministério das Cidades, eles continuam com o trabalho de mapeamento das cartas, construindo as cartas geotécnicas para subsidiar um planejamento urbano, uma ocupação melhor do solo, e o Serviço Geológico do Brasil, especificamente nessa área, já está trabalhando, já são mais de 200 municípios onde o risco foi identificado. A gente hoje, o trabalho fenomenal que esse órgão vem fazendo no país, hoje a gente já é capaz de ter números, uma coisa que a gente nunca teve muita consistência nas estimativas que eram feitas, mas hoje o Serviço Geológico do Brasil já passou por 230 municípios, onde já identificou que existem mais de 1 milhão de pessoas vivendo em área de alto e muito alto risco. Né? São mais de 2.000 setores de risco identificados, que é exatamente nessas áreas que o Ministério da Integração vai trabalhar agora com o plano de intervenções a partir do final desse ano. E o Márcio Stefani, aproveitando que você falou aí desse trabalho de mapeamento, faz um comentário nesse sentido, né? Ele afirma que é feito todo um trabalho de mapeamento de áreas de risco que se deve manejar, mas na hora que se precisa de ajuda, a verba é mesmo pouco ou não chega, diz o Márcio aqui. Já que a lei auxilia quando o desastre acontece, né, quer dizer, como é que se pode trabalhar a partir do mapeamento para evitar ou minimizar ou mitigar os desastres nessas áreas mapeadas? Pergunta o Márcio. Exatamente. É essa a ideia, a construção que que esse plano determina. Então a gente passa por uma fase de identificação, depois uma fase de análise e dimensionamento dos riscos, e o plano já prevê também investimento de mais de 15 bilhões só em obras. Bilhões. O plano total é de 18,8 bilhões, que abrange eixos de ampliar a rede de monitoramento, a estruturação de uma rede de alertas que já vem funcionando desde o final do ano passado, passa por diversas outras ações e que fundamentalmente a maior parte dos recursos, 15,6 bilhões, são diretamente em obras, né, direcionadas para a contenção de inundações, enxurradas e questões de estiagem, né, principalmente na região do semiárido do país. Então, esse montante de recurso, ele precisa chegar aos municípios, ao Estado, e precisa realmente, nós estávamos agora um pouco falando de articulação,
precisa realmente ter o trabalho do município e do Estado na construção desses projetos, né? Infelizmente nós temos ainda um grande histórico de problemas a ser resolvido. A gente não vamos nos iludir que obras, elementos estruturantes não acontecem da noite para o dia. Isso são recursos federais, como você falou, né, bilhões, nós estamos falando realmente de bilhões, né? São problemas sérios e o dinheiro público não pode ser aplicado, bilhões de reais, sem um estudo adequado, sem se ter certeza da aplicabilidade, da funcionalidade do recurso. Então não é um problema que vai ser solucionado da noite para o dia. Por isso que o plano prevê eixos de atuação que passam por preparação, para a resposta, né? Mas é um plano que a gente acredita que até final de 2014 a gente vai ter digamos, os grandes problemas do país quanto a esses grandes desastres, como foi mencionado hoje durante o curso da região serrana do Rio de Janeiro, a gente espera que não vai mais acontecer aqui no território nacional. Pois é, aí o Aguinaldo Fiuza faz uma colocação com relação ao mapeamento em local de risco, o convívio de uma comunidade neste local, e em que as pessoas podem até ser treinadas e capacitadas, mas o Aguinaldo diz assim, não seria mais prudente remover essas comunidades do local de risco, contando também com a ajuda das comissões municipais? Eu acho que esse é sempre essa é sempre uma questão delicada, né, Rafael? É sempre um problema, né? Porque você não pode inviabilizar uma cidade, uma comunidade, porque vamos fazer um paralelo, senão o Japão não tinha ninguém morando no Japão, né? Bom, a gente tem que aprender também a investir na redução, nas obras de prevenção e aprender a conviver com o risco. Logicamente que existem casos que você tem primeiro tem um planejamento para evitar que essas áreas sejam ocupadas, isso é fundamental, né? Isso é um trabalho que cabe ao Ministério das Cidades, que vem trabalhando fortemente nisso. E por outro lado, se você já tem o risco instalado, você tem uma política social que seja capaz de fazer com que essas pessoas vão para outra área, né? Você cria um problema social muito porque a pessoa está lá, é a família, é o histórico, está próximo ao trabalho, enfim, é uma série de fatores que faz com que essa população, mesmo muitas vezes sabendo que está em risco, prefira apostar, né, na probabilidade de não acontecer, ou enfim, e permanecer no local de risco. Então, em suma, né, respondendo, não é fácil, não é uma missão fácil. Existem ações, né, existem vários municípios que trabalham, é uma atribuição do próprio município, né, o município que tem autoridade, legislação para fazer essas realocações, vamos dizer assim. Mas o fundamental também é saber que a gente não vai eliminar todas as... E há casos e casos. Eu acho que também pode, se me permite uma parte, eu acho que a importância da comunidade, porque a escolha é da comunidade, se ela quer ser resiliente ou se ela quer sair desse local. E uma comunidade consciente tem essa capacidade de escolha. E aí a participação dela é efetiva, né? Você chegar para uma comunidade, como no passado a gente já pôde vivenciar alguns fatos e algumas realidades desse tipo, em que se construiu bonitinho, mas é uma escolha do Estado para a comunidade, né? Essa aproximação de que a comunidade tem a capacidade de escolher e aí o Estado consiga ajudar, eu acho que é importante nesse processo. A questão de remoção ou não do local. Porque ninguém de sã consciência, percebendo o risco, vai expor sua vida, né, não querendo sair de um local. Acontece que as pessoas às vezes não percebem isso. Pois é, isso que eu queria acentuar. Um dos conceitos que tem sido tratados recentemente nessas várias capacitações da Secretaria Nacional de Defesa Civil é a tal da percepção do risco, né? O que não significa que você tenha que sair, desde que você tenha consciência de que, uma vez percebido o risco, é a hora de levantar os móveis, ou de, enfim, né? O Dalmau queria comentar também. Mesmo com base no que foi comentado tanto pelo Xadé quanto pelo professor Edésio, eu penso que não é apenas a questão da percepção, mas também tem algo muito forte que é a questão cultural, como o Xadé mesmo deu o exemplo do Japão. Quer dizer, vamos imaginar que ocorresse no Brasil o que ocorreu no Japão. Quer dizer, será que nós conseguiríamos, em termos de população, né, de sociedade principalmente, resistirmos de maneira ordenada ao que ocorreu? Não sei, né? Será que nós conseguiríamos principalmente entender que também o governo, seja ele federal, estadual, municipal, também tem procurado muitas vezes fazer a sua parte
em relação ao que tem que ser feito, porque o que se percebe muitas vezes é que existem críticas, e muitas críticas, mas críticas que não estão embasadas num conhecimento real do papel de cada um envolvido. Quer dizer, um negócio é você, enquanto indivíduo, membro da sociedade, ter muito claro os seus direitos e deveres, ainda mais em situações deste porte, e saber o que fazer. Quer dizer, e saber também o que esperar dos governantes em relação a isso. A gente vê, enquanto instituição, até mesmo como o CEPED, nós vemos um esforço muito grande por parte hoje da Defesa Civil Nacional, no intuito de promover acesso a essas informações, acesso muitas vezes a recursos, evidentemente dentro da legalidade, e até mesmo dentro da pergunta considerando a pergunta que foi feita, não seria mais fácil a questão da remoção, mas muitas vezes se remove, as pessoas voltam pelo apego, como foi comentado. Quer dizer, as pessoas têm uma falsa impressão, em vários casos, que elas conhecem os riscos. Quer dizer, mas é uma falsa impressão, porque existem riscos das mais variadas naturezas e graus. Então, isso é importante destacar, porque cada um tem que fazer o seu papel, sem sombra de dúvida, mas até começa, evidentemente, com o indivíduo. Eu acho que é isso que é o ponto-chave. Até a respeito da participação da sociedade, da sensibilização, do envolvimento de cada um, tem uma questão trazida pelo Flávio Gil Cabral. Ele afirma que é empresário, tem um escritório no município de Goianinha, Rio Grande do Norte, quer saber se pode usá-lo como um NUDEC, um núcleo de defesa civil. Como é que é? Disponibilizar um espaço físico. O núcleo, o NUDEC, ele é nada mais que uma organização, um grupo de pessoas que, em torno de alguma... digamos assim, a gente tem muitos NUDECs que rodam em torno de uma questão de uma comunidade religiosa, em torno de uma igreja ou de um outro, uma associação de bairros. Ou um agrupamento social, enfim. Exatamente. Qualquer ordem. Então não tem nenhum impedimento, não existe uma normatização que impeça, né? E eu acho que seria uma experiência muito, muito interessante. Né? Então o Flávio Cabral lá em Goianinha, no Rio Grande do Norte, já pode começar. Já pode, conte com a gente no que for preciso. Olha só, o Joelino Teres dos Santos pergunta, consulta os nossos convidados, podemos estar mais confiantes com essa nova legislação? Eu acho que é mais do que a confiança, a gente precisa trabalhar para que ela, né, efetivamente se torne realidade. Então, ela determina uma nova política, né, ela determina que todos os 3 níveis de governo precisam ter um plano, precisam ter metas, e a Secretaria Nacional tem trabalhado, né, dentro do Ministério da Integração, com apoio dos demais órgãos, em construir uma nova política, em construir um plano nacional, né, que foi apresentado pela presidenta, que a gente vai, a curto prazo, transformar numa política, numa série de ações mais de longo prazo também. Mas é o trabalho de todos, né, de você, do governo estadual, do governo municipal e, sobretudo, da sociedade, fazer com que essa lei seja efetivamente, não fique só no papel. A gente entra numa fase hoje de regulamentação dela, onde vai dar os parâmetros específicos, os procedimentos e as diretrizes, né, para cada uma dos parágrafos da lei, vamos dizer assim. Então a gente passa agora por um desafio ainda maior, que é efetivamente transformar isso, materializar isso e fazer com que isso se concretize nos próximos anos. O Joelino ainda faz uma segunda questão aqui, Rafael. Para termos mais agilidade e eficiência na prevenção, preparação, resposta às possíveis emergências, precisamos estar com equipamentos disponíveis. Tem a parte de infraestrutura também. A gente está falando da articulação, do papel da sociedade, mas tem a parte material disso aí, né? Devido, às vezes, à dimensão de uma área em que atuamos, o que pode ser feito? E você fez referência a esse eixo de atuação que o governo federal vai ter com relação a isso, viaturas, equipamentos, enfim. Acho que dentro desse contexto, antes de colocar a questão específica dos equipamentos, eu queria colocar o equipamento principal, vamos chamar de equipamento, que o governo federal está disponibilizando já desde o final do ano passado, dentro de um processo de melhoria, de aprimoramento e de investimento que vai acontecer nos próximos anos, que é o Sistema Nacional de Monitoramento e Alerta. Hoje você tem 2 grandes centros, um destinado ao Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que tem a missão de expandir essa rede, ou seja, porque quando a gente fala em equipamento, às vezes é muito mais efetivo, muitas vezes, você ter uma informação mais consistente, com base
em estações meteorológicas, em base de uma rede pluviométrica eficiente, em informações com radar meteorológico que vai dar informações ao município, que esse conhecimento chegue ao município de forma que ele possa desenvolver as ações dele. E o nosso Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que também foi reinaugurado, passou por uma reestruturação, que hoje a gente tem um centro compatível com qualquer país do mundo, né? Que tem essa missão de articular e preparar os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil para estar respondendo. Então, aí, especificamente a pergunta, o que a gente, dentro desse encadeamento de ações, realmente não adianta nada a gente ter toda essa tecnologia, todo esse investimento que vai ser feito, se a pessoa, se o órgão, na ponta não for capaz de responder. Então, uma primeira ação que com certeza vai ser expandida, os municípios menores, com recorrência, né? A gente sempre trabalha com os municípios mais afetados, mas aqueles mais... a gente fez uma linha de corte primeiro nos municípios abaixo de 80 mil habitantes e que tem uma renda líquida per capita abaixo de 3 salários mínimos, onde a gente efetivamente está fazendo a adoção desses equipamentos. Essa é uma lista de 106 municípios iniciais, a gente está na fase final do chamamento. O chamamento termina agora dia 30 de outubro, e dos quais a gente já recebeu mais de 80 municípios me enviaram a documentação das contrapartidas, das organizações, sim, né, que a gente exigiu para a doação desse equipamento. Então a gente acredita que, apesar de ser um país do tamanho que são 5.650 municípios, só hoje, né, a gente às vezes não materializa esses números, só hoje no país são mais de 2.200 municípios em situação de emergência vigente. Hoje a gente vive uma estiagem, uma das maiores da história, na região do semiárido, só lá são 1.300 municípios, mas somando todos os outros tipos de desastres que já aconteceram no ano, a gente tem mais de 2.000 municípios em situação de emergência. Então não é uma missão simples. Então a estratégia é atacar primeiro os mais problemáticos, apoiar os mais problemáticos, e é isso que está sendo feito, e a gente acredita que a direção é essa mesmo. Joelino, então, se o seu município está nessa situação, eu não sei de onde é que é o Joelino, mandou essa pergunta para a gente. O Rafael aqui já fez essa colocação. Bom, eu quero fazer agora uns registros aqui, porque nós estamos pertinho de terminar este programa. O Grangeiro, que no primeiro bloco sugeriu que prefeitos e secretários municipais que tomarão posse ou serão reempossados passem por um curso desse, também sugere agora que as câmaras municipais criem uma comissão de proteção e defesa civil para discutir junto com os conselhos municipais as questões de natureza. Nunca é demais, né? Quer dizer, todo mundo envolvido. E o Anderson Marques, olha que curioso, Anderson, ele coloca-se à disposição para ajudar em situações de calamidade de grandes proporções. Talvez fosse importante trabalhar na prevenção também, né, Anderson? Não só, muito embora eu imagino que a Defesa Civil acolha procurar o seu órgão local de Defesa Civil para primeiro saber como está estruturado, como é que ele pode agir preventivamente. E finalmente aqui o Danilson, gostaria de agradecer a todos que contribuíram para que esse curso tenha se tornado realidade através dessa modalidade. Obrigado e parabéns a você também, Danilson. E o Helenildes, ou a Helenildes, desculpem, este curso foi um divisor de águas para ela, que ele deva ser obrigatório para todos os gestores. Professor Marcos Dalmau, 2 minutinhos aí para a gente encaminhar o encerramento dessa teleconferência. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar todos aqueles que concluíram o seu curso, aqueles que estão já em fase de conclusão também, dar os devidos parabéns e ao mesmo tempo agradecer a oportunidade de que vocês prestigiaram esse momento e essa iniciativa por parte da Defesa Civil Nacional, em parceria com o CEPED, por intermédio aqui do nosso Departamento de Ciência e Administração. Gostaria também até de comentar que os números realmente eles estão dentro das expectativas e até mesmo os elogios que vieram a respeito de como andou, como o curso foi de fato ofertado, a relação com a tutoria, a relação com os professores, assim, tudo isso realmente para nós é muito válido, muito positivo. Mas eu gostaria aqui de fazer um registro em nome do Departamento de Ciência e Administração, que foi uma experiência muito gratificante, sobretudo porque nós conseguimos com este curso, mais uma vez, aproximarmos a Universidade Federal de Santa Catarina, neste caso aqui, da sociedade do país inteiro. Quer dizer, hoje estudar à distância é algo realmente que possibilita esse encurtamento de distância e principalmente também porque existe um certo estereótipo que estudar à distância é algo apenas como se fosse um fingimento e vocês hoje que fizeram esse curso provavelmente devem ter chegado à conclusão que não. Estudar à distância hoje é tão complexo quanto estudar de maneira presencial
mas principalmente a gente desperta na gente atitudes, até mesmo e habilidades de autodidata, né? Quer dizer, a gente consegue de fato descobrir novas características em nós mesmos enquanto indivíduos, e esse é o início de uma transformação. Quer dizer, a transformação que inclusive foi um dos objetivos desse curso de capacitação básica em defesa civil. Então, todas aquelas atitudes que vocês, cursistas, colocaram para chegar ao fim, pensem agora em colocar isso em prol de algo maior, que é inclusive fruto de uma expectativa em termos de preparação, na prevenção, sobretudo dos riscos de desastres com a sua comunidade, quer dizer, com a sociedade em geral. Então, mais uma vez aqui um momento de agradecimento e de parabenização por aquilo que se conseguiu concluir em termos de curso, e nos colocamos evidentemente à disposição de todos, né, para aquilo que desejarem posteriormente. Então, muito obrigado a todos. Obrigado aqui também ao Chadec e ao professor Edésio pela oportunidade de nós estarmos aqui discutindo sobre isso, sobretudo também a Janaína e a Regina por estarem aqui. Quer dizer, acho que, no geral, o saldo é mais que positivo para todos nós, e é por isso que finalizamos com muita alegria. Obrigado, professor Marcos Lopes Dalmal, que é o chefe do Departamento de Ciência da Administração, professor Edésio Jungles, nosso diretor-geral do CEPED, aí também com larga experiência nessa área. Parabéns pela atuação do CEPED. 2 minutinhos para o seu recado final aos alunos. Gostaria de encerrar minha palavra, minha intervenção nessa teleconferência, agradecendo também a oportunidade, agradecendo a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, na pessoa do nosso subsecretário Rafael Chadec, que nos honra com a sua presença aqui constantemente, porque cria essa oportunidade e nos dá a condição também, como universidade, de estar interagindo com a sociedade. Eu gostaria de me despedir de todos que estão nos assistindo, deixando uma mensagem que a nossa percepção acrescenta nesse momento, principalmente nesse momento. Nós temos falado muito em comunidade, ator local, líder local, né? E esquecemos muitas vezes, bem lembrado por um dos alunos, a participação política. Ah, sim, sim. Né, que é a participação do vereador. O vereador é um ente político institucionalizado que tem por obrigação interagir e levar a fazer a política comunitária, né, fazer a boa política. Eu diria assim, os cursistas que aprenderam os conceitos básicos, têm condições de começar a perceber no trabalho de articulação. Chame os seus vereadores, faça com que a comunidade chame os seus vereadores, que se integre e que ajude a comunidade, né? Juntamente com seus prefeitos, né? Seja um agente que faça o diferencial na sua comunidade, no seu ambiente local, interagindo e convivendo. Talvez fosse a grande expectativa que a gente tem no levar conhecimento, que esse conhecimento faça a diferença para cada um no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de convivência. Obrigado. Obrigado ao senhor professor Antônio Edésio Jungles, que está aqui conosco como diretor do CEPED. Rafael, prazer recebê-lo aqui, obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco aqui. E 2 minutinhos aí para você falar com os 2.030 alunos deste curso. Só sem esquecer a entrega das atividades ainda até o dia 30, quando é o encerramento, e você ainda pode concluir. Por favor, Rafael. Obrigado, Aragão. Queria primeiro agradecer a pessoa do professor Edésio, do professor Dalmal, ao CEPED, né, que tem sido um parceiro de muitos anos da Secretaria Nacional, que nos ajuda a viabilizar esse tipo de ação, com todo o conhecimento, com todo o histórico que tem, né, com todos os seus técnicos. Agradecer também aos conteudistas desse curso, né, que despenderam seu tempo, né, se dedicaram a essa construção, e sobretudo agradecer novamente aos participantes, aos cursistas, né, aqueles que estão terminando, aqueles que terminaram o seu curso, né, novamente em nome de todos da Secretaria Nacional que trabalharam, né, para que isso se realizasse. Nunca é uma tarefa fácil você realizar esse tipo de ação, demanda tempo, demanda recurso, demanda assim, outras. É um grupo de fatores que realmente a gente precisa superar para realizar e efetivar uma ação como essa. Então, realmente, a participação daqueles que também, né, dedicaram o seu tempo para esse assunto fundamental, a gente agradece, né, muito a participação.
Então, queria dizer também, dentro das mensagens que já foram colocadas, que realmente esse conhecimento não é para ficar dentro de uma gaveta, né? É importante você levar isso, lembrando que é um primeiro passo, né? Por isso que a gente chama de capacitação básica, ela é ampla, ela é maciça, para efetivamente despertar das pessoas que são da sociedade, né? Esse percentual que participa, a saber do que se trata, a despertar o interesse de se aprofundar. Para aqueles que trabalham com isso, renovar o seu conhecimento, né? Até porque são muitas mudanças. Hoje a gente vive um momento, como eu coloquei, de bastante novidades, né? E efetivamente que essas pessoas, eu queria dizer que muita coisa está vindo, né?